Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Bom dia! Estamos começando Mais Longe de hoje para falar aí sobre o envelhecimento da população negra. Dia 20 de novembro foi o Dia da Consciência Negra e sobre isso a gente tem uma convidada super especial, que é a Maria Cristina, que está aqui com a gente hoje. Então, a gente está de casa nova, para quem não está entendendo muito bem onde a gente está aí de casa nova. Então, bom dia, Maria Cristina, bom dia, Tiago, bom dia, Samanta. A gente está juntinho agora de novo. Bem distanciados aqui, olha só que maravilha, um espaço bem maior. Olha só, viemos para uma mansão agora, hein? Agora estamos, né, não num puxadinho, numa mansão. Na mansão do Mais Longe. Exatamente. E agora todos juntinhos, podendo então agora... Não, juntinhos não. Nós estamos separados. Eu já comentei que a gente está separado. Bem longe, Michele. Ok. Um metro e meio de Mas eu posso falar? 1,5 metro, 2 de cada um. Eu tava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Ai, que bom. Também estava com saudade mesmo. Eu não tava. Eu sei que não. E agora, do lado do Eu preferia a Samanta no link. Do lado No link do era Thiago. melhor. Eu preferia a Samanta no link. Bom, Maria Cristina, Mas eu quero começar com uma frase. por favor, comece. A luta contra o racismo é uma luta de todos nós. Lázaro Ramos. Muito bem, de fato. Acho que ilustra bem o que a gente vai falar sobre hoje. A gente está vivendo aí um dia importante de reflexão. A gente vem aí numa caminhada de reflexão bem importante nos últimos 2 dias. E sim, né, vidas negras importam. E sobre isso, e sobre as vulnerabilidades e os desafios que é envelhecer para a população negra, que a gente vai conversar com a Cristina hoje. E eu vou só fazer uma colinha aqui para contar para vocês quem é a Cristina, então, né, o que a Cristina faz, né, que é presidente da ODABA, Associação de Afroempreendedorismo e líder da causa da igualdade racial do Grupo de Mulheres do Brasil, né, Núcleo Porto Alegre. Então, Maria Cristina, seja bem-vinda. Obrigada. Né, aqui no Mais Longe com a gente, para a gente poder conversar sobre isso. Maria Cristina, já começamos te perguntando por que precisamos de um dia para falar sobre consciência negra? Excelente pergunta, Michele. Bom, o Brasil é o país com maior população negra fora da África. E após quase 400 anos de escravização, essa data é importante, não só para os negros, mas deveria ser para toda a população brasileira. Essa data surge em 1971, quando um grupo do movimento negro chamado Palmares, aqui no Rio Grande do Sul, resolve procurar uma outra data diferente do 13 de maio. O 13 de maio, não desmerecendo, mas sempre foi uma coisa mais sofrida, né? E o movimento negro queria uma coisa que exaltasse a negritude. E a consciência negra vem dessa pesquisa. Que data nós vamos trazer, né, para exaltar essa trajetória negra? E depois de muita pesquisa, esse grupo traz a data do 20 de novembro, que é a data em que Zumbi dos Palmares foi assassinado, 20 de novembro de 1695. E essa data é importante para uma reflexão da população brasileira, da importância, da influência dos africanos, né, na nossa cultura, em tudo o que a gente faz, o que a gente vê, o que a gente é hoje no Brasil, né? Nós somos a maior população no Brasil, mais de 54%. Então, é importante essa reflexão no momento em que a diversidade está sendo trazida para debate, né? E porque os negros, então, têm os piores índices, sendo a maior parte da população.
Então, né, Samantha, Thiago, Cristina, a gente fala aí dos piores índices, né, e a gente vai falar por que a gente está falando sobre o envelhecimento da população negra. Será que é tudo igual? Será que negros envelhecem do mesmo modo como os brancos envelhecem, como os não negros? E aí a gente foi pesquisar sobre isso e olha só que... triste e interessante, né? A expectativa de vida da população negra é de 67,5 anos, enquanto da população branca é de 73 anos, né? A população branca tem uma expectativa de vida maior. Isso já é um ponto para a gente começar a falar sobre isso, para a gente olhar quem é esse negro que está envelhecendo, quem é essa população negra que envelhece e quais são os desafios, então, para ficar velho, para envelhecer de fato com qualidade de vida. Porque será que essa população negra, na medida em que envelhece, tem acesso às políticas públicas, tem acesso à mesma qualidade de vida que os não negros? Fica aí a pergunta. Eu creio que o envelhecer, ele é um somatório, né, de toda a tua trajetória de vida. Então, essa trajetória vai definir como vai ser esse teu envelhecimento. Então, uma população em que sofre a violência que a população negra sofre, com pouco acesso à saúde, à educação, ao lazer, à renda. Então, tudo isso é um somatório de coisas que vão influenciar também nesse teu envelhecimento. Então, esse envelhecimento é diferenciado, sim, para a população branca, para a população indígena e para a população negra. Então, nós somos desiguais até no envelhecer. E aí, Samantha, falando em desigualdade, a gente tem aspectos emocionais também que acabam afetando, né, esse idoso, esse processo de envelhecimento. O que a gente tem aí desses aspectos emocionais? Bom, na realidade, assim, a gente eu fico assim, hoje o programa, né, na realidade, assim, nós fomos afetados, né, por ontem o que aconteceu, acho que todos estão sabendo, né, e o quanto foi, assim, significativo conversar com colegas, poder refletir sobre, né, o racismo, sobre essa forma. Tem um colega que uma vez falou assim, você não sabe o que é entrar numa loja, entrar num supermercado e você ser seguido por um segurança, de você ser olhado de forma diferente, né? Então, isso me lembrou muito o que aconteceu ontem, me lembrou muito também dessa fala dessa pessoa, né? Então, o quanto isso acarreta em danos emocionais, né? Às vezes, assim, um isolamento social, né? Problemas de baixa autoestima, né? Problemas de depressão com esse isolamento, a pessoa não sai de casa, prefere não sair. Isso são os aspectos, né, emocionais. Não é, Cristina? A gente estava conversando um pouquinho antes do programa, né, e falando exatamente disso, né, o que pode atrapalhar, né, essa qualidade de vida da pessoa, né, acarretando todos esses problemas emocionais. Nesse né? campo emocional, a gente tem que também observar que o racismo, ele adoece as pessoas, né? Ele traz sérios danos, né, a esse lado do emocional, do psicológico, do psíquico, né? Fora isso, o envelhecimento ele traz alterações no campo existencial mesmo, né? Porque a pessoa vai perdendo algumas coisas, como a sua autonomia, né? Como a sua vida em sociedade. Né? O jovem acha que aquela pessoa mais velha ela não tem muito o que conversar, a ver com ele. Então, essa pessoa vai cada vez mais se isolando. Né? O baixo poder aquisitivo, já que também as pessoas que conseguem muitas vezes se aposentar, a aposentadoria não contempla todas as necessidades. E pode sentir também, é um sentimento de inadequação. Exato. Né?
De Mas não até pertencimento, de repente, né? De não pertencimento. Exato, até. de não Samantha, pertencimento. deixa eu puxar um pouquinho aqui, porque o bloco ele foi muito rápido. Meu Deus, já? O bloco Já. foi muito rápido, só que eu tô com o meu chapeuzinho aqui do dinheiro. E agora é hora de falar dos nossos parceiros. Daqueles Então, que fazem acontecer, né? Nos exato, que ajudam estão a conosco acontecer. aí, firme e forte. E o mais longe, ele tá assim, ó. Ele tá, sabe aquele gifzinho do foguetinho? Aham. Subindo, subindo, subindo. Esse é o mais longe. Então, um Foguete forte não tem abraço. ré. Não, só lembrando aqui, gurias, esse é o meu espaço, tá? Vocês não fiquem conversando junto, tá? Podem me dar licença? Desaforo! Mas ele tá falando dos nossos patrocínios, Ok. então vamos deixar o Thiago agora. Aê, Vai arrasar. um beijão aqui, foca em mim, aê! Um beijão lá pro pessoal do Solar Anitta, todos os hóspedes, os residentes que estão ligadinhos lá no canal 524 da Claro Net TV. Turminha das Senescentes, do Clube 60 também, que estão dentro dos hotéis aí enlouquecido olhando o mais longe todo sábado de manhã. Pessoal da Samiras Equipamentos Médicos, um beijão lá pra Mayra, pro Pablo, pra todo mundo lá. E Salute Home Care. eu ia chamar o intervalo. Dá um beijo pras gurias da Salute. E voltaremos, não é nosso, é do Anônimos Gourmet, né? É, voltaremos não. Daqui a pouco a gente Exato, volta. até Gente, mais. por favor. Beijo. Estamos com o Mais Longe de hoje para falar sobre envelhecimento da população negra. E a gente precisa entender, né, Samantha, Thiago e Cristina, alguns aspectos importantes Eu queria aí. puxar um assunto que a Samantha terminou o bloco ali falando. Tá, mas eu podia tentar terminar minha fala também, né? Não pode ser depois que eu contar minha história? Não. Não, tá, então termina. Mas eu quero ouvir a história do Thiago. Eita, que agora assim, ó, é motim, é rebelião e eu vou ter que dar fala pra essa gente, tá bem? Fala aí, Thiago, Na verdade, tá eu, a Samantha e a Cristina aqui contra a Michelle, né? tudo bem, né? É que rebelião, beleza. eu vou dar, porque Já eu tô puxamos generosa. a Cristina já tá do nosso lado aqui. Ok, porque eu tô generosa hoje, tá? Tá generosa, agora começou a mentir. Perfeito, mas Samantha, até o que tu estava comentando, assim, eu tinha uns 16, 17 anos, claro, para quem não sabe, eu sempre cresci em bairros com população pobres. Até os 25, 26 anos eu morei na Vila Augusta, em Viamão, um local onde tem muito assassinato, onde tem muito assalto, onde tem pessoas com baixa renda, então um local muito difícil de tu desenvolver, crescer, porque tu tem acesso a muitas, vamos dizer assim, muitas coisas erradas estão no teu entorno, tá? Desde tráfico, desde assalto, tu vê pessoas amigos que não conseguem tá indo no colégio por falta de estrutura, e isso, nesse caso, independente assim da cor. Mas aí com o passar dos anos, depois eu comecei a estudar em Porto Alegre e no ensino médio, tá? Tu vê ensino médio entrega a idade um pouquinho, né? Com certeza. Ensino médio tá bem, o problema é se tu falar segundo grau, né? Segundo grau, né, tia? É, agora se tu falar ginásio, aí Quase que eu falei ginásio. Quase que eu falei Aí ginásio. se tu falar ginásio... Já Eu falo- entrega. se eu falo com meu pai, ele fala ginásio. Eu também falo ginásio. Voltando do colégio, né? Tem momentos assim que a gente sabe que tem aquela barreira da Brigada Militar. E nós tava eu e o Anderson, um amigo de cor negra, né? E em uma rota de Porto Alegre para um bairro nobre. E parando assim, quer dizer, na hora que o ônibus parou na parada, subiu o pessoal da Brigada Militar e aí automaticamente ele comentou comigo: Thiago, eles vão nos revistar. E eu, mas como isso? Eu tinha 16 anos. Não, eles vão nos revistar porque eu sou a única pessoa negra no ônibus. E aquilo ali me chocou, até tanto que hoje eu tenho, claro, assim, a imagem onde eu estava sentado no ônibus, o cobrador estava na minha frente. E aí o pessoal da Brigada Militar, a gente vai pedir para uma ou duas pessoas se levantarem para a gente poder revistar as bolsas, tal. E foi certo, assim, eles apontaram, por favor, vocês dois levantem. Então aquilo ali sempre foi muito traumático para mim, Cristina, porque justamente a gente percebe que as pessoas negras, desde cedo, eles já precisam conviver com isso. E até, claro, sei que o teu know-how é muito grande na parte do empreendedorismo também, só que isso acaba afetando todas as pontas.
com qual autoestima a pessoa ela vai chegar para uma entrevista de emprego, para abrir o seu negócio, se ela já vem sofrendo isso desde cedo? Então isso interfere em tudo que é campo? Exatamente. Tu ficaste chocado, né? Tu passou isso junto com uma outra pessoa uma vez, tu imagina isso sendo repetido constantemente. Não, eu não consigo imaginar. Eu comento que eu não consigo imaginar isso todos os dias. Eu moro num bairro de classe média, no Jardim Isabel, lá em Ipanema, e ali eu não conheço outra família negra. E meu filho, nós fomos morar ali, ele tinha 5 anos de idade. Então, a maioria dos amigos dele, é claro, que moram no bairro, são meninos brancos. Sim. E eu sempre tive essa preocupação com ele de dizer, olha, tu vai sair, se a polícia parar, é em cima de ti que eles vão, não é de cima dos teus amigos. E ele sempre ficava assim, não é bem assim, né? Até que um dia aconteceu. Eu digo, é sim. Né? Porque para a sociedade, aquele fenótipo é o fenótipo do perigo, né? Que poderá acontecer alguma coisa. Então, mesmo ele morando no mesmo bairro, frequentando a mesma escola, né? Ele tinha esse diferencial, que muitas vezes crianças, né, e jovens não se dão conta disso. Não. Né? Eu digo, quem vai descer e vai para o paredão no ônibus vai ser tu. E mais ou menos isso que tu pôde perceber, né, Tiago? E esse jovem de periferia, eles sofrem isso todos os dias, né? Sim. E que trazendo um pouquinho para o lado até do empreendedorismo, assim, Cristina, as pessoas que conseguem trabalhar isso dentro de si, elas conseguem ter uma superação muito grande, né? Por quê? Porque elas já estão acostumadas a alguns desafios que muitas pessoas não estão. Então, até no negócio ou na empresa, quando houver algumas dificuldades, acredito que essas pessoas que souberam lidar com todos esses preconceitos vão saber lidar melhor. Comento porque daí, na verdade, amigos que eu tenho como é que eu vou dizer assim? É que eu acho que também não dá para responsabilizar tanto o sujeito, porque eu acho que a gente tem uma questão estrutural aí. É isso que eu queria poder também perguntar para a Cristina, né? Porque tem, embora... Não, mas porque o governo não vai fazer nada pela pessoa... Mas só para pegar esse gancho do Tiago, né? Não é bem assim, Tiago. Não é? Porque, na verdade, tem uma coisa chamada crenças limitantes, né? Eu estava vendo uma entrevista essa semana ainda com a Thaís Araújo, eu peguei já tinha iniciado com uma menina da periferia, eu acho que de São Paulo, e ela dizendo como que a periferia está resistindo a toda essa pandemia e tudo, porque a gente pensava assim, quando chegar, né, a Covid na periferia, nos bairros, nas favelas, vai ser um caos. E, na verdade, não foi tão diferente quanto em outros lugares, quanto os outros bairros. E a menina respondeu, nós sempre estivemos acostumados com a escassez. Então, nós conseguimos lidar com isso com maior facilidade do que muitos outros, né? Porque a escassez, ela fica presente. Nós sempre temos pouco e temos que conviver com aquilo. Quem teve muito e aí perdeu, vai sofrer muito mais. Né? É muito mais Mas, difícil. por outro lado, essa escassez no meio empreendedor, ela é negativa. Essa crença, que não é uma crença da fartura, das grandes possibilidades. Então, a pessoa, muitas vezes, ela nem se vê como empreendedor. Ela empreende, muitas vezes, por necessidade do que tem aquela, né, aquele negócio que eu sempre sonhei, né? A população não foi preparada para empreender. Nós não temos, são poucas escolas hoje que têm uma educação financeira, enfim, que devia estar ali, né? Desde a base, a primeira coisa é tu saber lidar com as tuas finanças. Então tu perde o emprego, aí vou pegar esse PDV e vou montar um negócio.
E hoje em dia as coisas não são mais assim, né? Tu tem que preparar. O Odabá tem muito disso, de preparar, nós temos mentores, enfim, que nos auxiliam, porque essa coisa das crenças limitantes de eu não ser tão bom e eu não vou conseguir, enfim, houve o caso, vocês devem ter visto, da cervejaria Implicantes, né? Que aconteceu, eles são nossos associados também, em que colocaram horrores no Facebook deles. Como negro com cervejaria, né? Cervejaria é coisa de alemão, como assim? Da namorada de um dos rapazes também. Foi horrível, foi comentado nacionalmente. Então, essa tua visibilidade incomoda as pessoas. Em todos os setores incomoda. E isso é o medo de tu perder o privilégio que tu tens. Então, fazer cerveja não é coisa de preto. Esse é o recado. Né? E se a pessoa não tem uma autoestima, não tem uma base que te dê, não, tu pode sim, tu é maravilhoso, tu é competente, isso aí te dá sabe, eu vou desistir, né? Tem muito disso. Pensando nisso, assim, a gente tem, pensando nas gerações, né, Cristina, a geração hoje dos negros mais velhos, eles carregam muitos enfrentamentos, muitos desafios, de repente, assim, o peso, na verdade, de muito sofrimento e muitas dificuldades. Talvez não seja o mesmo peso que gerações futuras vão carregar. Mas hoje, assim, como é que tu consegue, tu também como idosa, né, porque já passou dos 65, embora, né, já passou dos 60, desculpa, embora não aparente, e eu acho que é uma grande característica do povo negro, né, a própria questão da genética, não aparentar como um povo mais claro, e aí a gente tem a questão da Cristina com 60 aparenta 40, eu com 40 aparento 60. Exatamente, né, mas é que tu tá acabado de qualquer jeito, né, então, eu trabalhei muito de noite, né, então, mas, eu trabalho desde os 13 anos, trabalhei de noite, então, olha... Acabou com a minha linha de raciocínio, agora deu, né, acabou com a minha linha de raciocínio. É o bullying que estão fazendo com o Thiago. É bullying. Mas aqui tem isso, viu? Aqui tem isso. Aqui, eu sempre falo assim, ó, chama psicóloga, porque eu não dou conta. Não, mas falando... É que eu queria tentar fazer uma linha de raciocínio. Ah, tá. Eu queria ouvir a Samantha. Não, tu nunca quer me ouvir, né? Então deixa eu tentar falar aqui. Tá. E aí, na verdade, perguntar qual a percepção com relação a esse envelhecimento, por exemplo, da mulher idosa negra, né? Se ela tem mais dificuldade ou menos dificuldade de se posicionar, ou se agora ela consegue perceber, ou se não, se isso é uma coisa que tanto faz, assim. Porque a gente percebe que, não sei se eu estou também sendo clara, mas dos dados de pesquisa, a mulher negra tem muito mais dificuldade, inclusive, que a mulher branca, né, em acessar recursos, e a mulher idosa negra ou a mulher negra, né, como é que é essa percepção, né, do próprio envelhecimento, das dificuldades, da superação? Ela já se acostumou com isso ou nunca vai se acostumar? Eu acho assim que o envelhecimento, como eu falei ali, que o envelhecimento ele é desigual, e ele atua de forma diferente nas várias etnias, vamos ficar assim. Os negros e os índios, eles têm um olhar diferente sobre o envelhecimento, né? Sempre o mais velho, ele, na cultura negra, ele é o griot, ele é aquele que conta as histórias, que sabe de toda a trajetória daquela família. Ele tem um lugar, isso vem dentro das religiões de matriz africana, dentro da capoeira. O mais velho, ele sempre tem um lugar diferenciado. Isso ajuda bastante. E no meio indígena também, né? Ele é que vai para a roda e a opinião dele é que define. Vamos dizer que ele seja o juiz, aquele que vai, né, colocar ali o voto Minerva. Então, isso é muito importante, né? Eu creio que a gente lida bem com a coisa do envelhecimento, mas isso não tira essa dificuldade que nós temos nessa caminhada por causa de todas essas condições, esses índices de vulnerabilidade social que nós sofremos.
Então, a população negra tem índices de diabetes, de hipertensão bem maior que a população branca, né? AIDS, sífilis durante a gestação. Então, tem muitas doenças, a anemia falciforme, as doenças se desenvolvem de maneira diferente. Uma hipertensão num homem negro pode levar com muito mais frequência um AVC do que um homem branco. O homem branco normalmente sofre mais de infartos, né? E tem também medicamentos que não podem ser utilizados com a população negra, por exemplo, dentro da hipertensão, e com pessoas brancas, sim. E isso há pouco tempo que a medicina começa a entender melhor, porque a medicina trata como as escolas de medicina como todos fossem iguais. Tu tá lá com a pressão alta, vou te dar tal e tal medicamento, não leva muitas vezes em consideração a tua trajetória, a tua hereditariedade, a tua etnia, né? E muitas vezes é aquilo, um remédio que é ótimo para ti, para outra pode te matar. Mas como é uma população em que ela é desigual e os privilégios continuam com a mesma, esse estudo não é feito. A mesma coisa com a anemia falciforme. Morremos muito. A anemia falciforme é uma doença genética que atinge principalmente a população negra e que traz algumas não, muitas impossibilidades. E às vezes a pessoa chega no hospital e não sabem como tratar aquilo. Hoje, graças a Deus, existem médicos em hospitais importantes, como o Hospital de Clínicas, como o Grupo Hospitalar Conceição, que tem médicos específicos que se interessaram por isso, estudaram isso, e hoje o atendimento é muito melhor. Mas tem essas dificuldades, entende? Até no próprio envelhecimento, que deveria... Nós temos uma política nacional de saúde integral da população negra. Existe, foi criada em 2009. Mas é um município que determina como essa política vai acontecer, né? E muitas vezes, se a prefeitura, se os políticos não fizerem essa implementação, fica só na lei, como é a Lei 10.639 na educação, que não é implementada. E aí, diga, Samantha. Não, eu estou pensando ainda estou lá na cerveja. Pode falar da cerveja. Semana, gente. Falou em cerveja, a culpa é minha, é que eu falo muito. Não, mas coisa boa que já estão me mandando um WhatsApp. A Cristina tem como já vir o final de semana que vem? Então, olha, vai ter que vir outras vezes, Cristina. E já vai ficar aqui o convite, porque a gente não precisa falar só desse assunto apenas em novembro. Não. Sim. Então já vai ficar o convite, Aliás, Cristina. eu vou aproveitar essa tua tirada. Normalmente nós somos convidados em novembro. Novembro tem que ir na escola, tem que ir no programa, tem que fazer a live, tem que não sei o quê. Eu normalmente, ontem eu fiz uma live e a pessoa me convidou numa faculdade e ela disse, olha só que vai ser dia 20. Dia 20 tem muita coisa, né? Não sei se tu vais ter. Eu digo, olha, tu tivesse sorte, porque eu não faço nada dia 20. Porque eu acho que, primeiro, nós vivemos todos os 365 dias do ano. Essa pauta, ela também é para o ano inteiro. Nós não falamos somente sobre isso. Nós temos médicos, advogados, sociólogos, filósofos para falar sobre qualquer outro assunto. Exatamente. Então, eu gosto de falar sobre esse assunto, né? A minha formação é na biologia e eu nunca, na verdade, exerci por um tempo essa área. Então, a minha especialidade é na diversidade. Então, eu gosto de falar, mas tem outros profissionais negros em outros campos e nós queremos sim falar sobre outras coisas e estarmos aqui nesse canal sempre. Mas, Então, pessoal, super mega convidada. Você sabe que eu escutei ontem, só um minutinho, Thiago. Agora eu vou falar pro Thiago. Agora é a Samantha, por favor. Ontem eu numa rede social particular minha, eu postei a indignação do ocorrido, né?
E daí veio uma mensagem, mídia sensacionalista, né? Então eu falo o seguinte, aqui eu estou representando a mídia e não acho sensacionalismo. A mídia, ela tem o papel de levar informação, né? Este caso ocorreu, mas muitos casos, né? Até mesmo, não estou falando até dessa magnitude, né? Mas muitos casos de racismo acontecem diariamente, né? Às vezes precisa de um caso maior, os maiores, né? Para a mídia estar aí retratando, né? Então, assim, fica a minha resposta para os comentários, né, de mídia sensacionalista. Até porque temos liberdade de expressão, né? E neste momento a gente, né, tem esta liberdade aqui de poder falar sobre isso. Cerveja, gente. Tá, mas deixa só puxar esse gancho aí, porque realmente, assim, hoje a gente tem muito acesso e fácil à tecnologia. Então, vamos supor que eu comentei da história do ônibus. Imagina, não tinha nem celular, né? Acho que é recém. Hoje teria como ser gravado e teria como ter tido uma repercussão e teria como ter uma educação em cima disso. Então, claro, ali tem erro de tudo que é parte. Mas hoje, com o acesso às pessoas estarem filmando algumas coisas, certamente a gente vai estar conseguindo trabalhar a curto, médio e longo prazo na educação. Porque a gente vê que gestores erram, que treinamentos erram, que a sociedade erra. Então, a gente precisa ter, às vezes, algum acesso a algumas imagens para a gente saber o quão agressivas elas são. Então, eu vou pegar isso juntando com a cerveja e com isso que você falou sobre o preconceito e injúria racial nas redes sociais, né? Então, nós tivemos aí o caso da Maju, né? Exatamente. Então, que levantou uma bandeira, somos todos Maju. Né? Nós temos o caso da conta invadida da menina de 11 anos sofrendo injúria racial, gente, tem há 15 dias atrás. É uma criança, né? com a rede social, com a vida assim, destroçada. Né? Exatamente. Nós temos o caso do cara que barrou o entregador. Né? Eu estou trazendo os últimos assim que eu me lembrei que eu escrevi aqui contra a Titi, filha do Bruno Galhaço e da Giovana, né? Olha o que fizeram, né? Ainda bem que ele foi lá, registrou tal, né? A queixa. Então a gente falando assim, esses exemplos estão aí para serem mostrados, para serem falados, né? E as redes sociais tem o lado bom e tem esse lado ruim, né, de expor agressividade, esse racismo. Então nós temos. Mas é porque numa outra situação só teria, vamos supor, a Milena, que depois eu vou comentar, ela é minha amiga, só teria ela vivenciado isso junto com a equipe. A gente sabe que essa imagem nas câmeras lá iria sumir. Então iria ficar ela traumatizada a vida inteira por não ter vazado aquilo ali. Então, a minha opinião a respeito disso. Então, ter essas filmagens acaba, talvez, como é que a gente vai combater isso aqui, daqui para frente? Até eu quero trazer para a Cristina, que a gente sabe que trabalha desde cedo a questão da educação, com as crianças, mas não seria interessante uma educação com os pais que precisam estar lá no dia a dia, incentivando, reforçando essa autoestima, assim, porque às vezes os pais não tiveram isso. E aí eles vão replicar aquilo que eles não tiveram. E aí aquela criança vai replicar aquilo que ela vai ficar adulta, vai ter os filhos, vai replicar aquilo que ela não teve. Eu não sei se existe assim, até não... Eu devolvo essa pergunta para vocês. Quem é que faz isso? Quem vocês acham que faria esse trabalho com os pais? Desde do ambiente escolar. É porque, na verdade, às vezes, eu vou dar só um exemplo. Tiago, me responde. Agora, eu que vou fazer as perguntas. Muito bem. Agora sim. Eu fiz uma pergunta. Vocês falaram nesse preparo para os pais. Quem faria esse preparo para os pais trabalharem com as crianças essas temáticas? Eu acredito que as instituições, faculdades, escolas podem trazer o pai... Stop it. Os negros... A escola não faz isso nem com as crianças. Existe uma lei
10.639, acho que ela é de 2003 ou 2009, desculpem que a cabeça dos 60 a mais, às vezes, falha. A minha também, dos 40 a mais também. Então, se uma lei existe e ela não é aplicada e não acontece nada com a escola, com o secretário de educação, com o diretor, como que tu acha que vão fazer alguma orientação com os pais com relação a isso? Tudo hoje que se faz com relação a isso são as ONGs, as organizações não governamentais. Agora eu acho que já mudaram de nomes, ou CIPs, e não sei o que mais, e bababá. Então sempre tem uma sigla, eu me perco, né, tanta sigla. Mas elas fazem tirando do seu próprio bolso, treinando pessoas, atendendo principalmente mulheres e trazendo essas temáticas. Mas isso não dá conta. Isso não é um problema dessas ONGs, isso é um problema do Estado brasileiro. Ele tem que se responsabilizar por isso. E se ele não consegue fazer isso dentro da educação, né, do ensino fundamental, médico, eu diria, ele não vai fazer com os pais. E não vai mesmo, mas pessoas que já passaram por isso, elas bem preparadas, elas vão conseguir replicar melhor, né? A gente vê, claro, Deus o livre. A palavra é empatia. Empatia. Empatia para mudar as coisas. A minha primeira experiência de perceber racismo entre crianças, e racismo é uma coisa que tu aprende, a questão da diferenciação, foi quando eu era educadora infantil e eu vi crianças de 3 anos diferenciando uma criança negra, crianças brancas diferenciando uma criança negra, num ambiente de educação infantil. E isso tu aprende em casa. E aí, não me diz que criança sabe a diferença, porque criança não sabe a diferença, ela aprende a diferença. E ela não nascemos racistas, nos tornamos racistas. E é o papel do professor interferir quando isso acontece. Exatamente. E na maioria das vezes o professor deixa passar. Mas em colégio, principalmente colégio particular, tu não vai ver essa interferência. Não vai ver. Tu não vai ver por parte do professor. Eu era educadora no colégio particular. Não só no particular. No público também. Infelizmente, não só. Então, assim... É porque, na verdade, o público... Eu estudei em colégio público, na verdade, o público é bullying o dia inteiro com tudo, né? Então... Eu acho que a gente tem outros aspectos para discutir sobre educação pública e privada. Pois é, e falar em bullying, vamos dar um bullying no Thiago. Vamos fazer um bullying no Thiago, só que antes de fazer um bullying no Thiago, vamos dar oi para as pessoas que estão nas redes sociais com a gente. Eu tenho que falar dos nossos parceiros também. O Thiago hoje tá impossível para avaliar. E eu quero o vídeo da André falando... Só que no terceiro bloco a gente vai chamar André. Sobre preconceito e injúria racial. Injúria racial e racismo. Quero saber. Mas antes eu vou dar um oi pro pessoal que tá lá no Facebook. Então, o pessoal que tá dando bom dia lá da Bahia, nossa cidade mais negra do Brasil, que é Salvador. Então, um bom dia pra Elisa Bortoluzzi, a doutora Líbia, advogada, dizendo a Cris é maravilhosa, sempre é bom ouvi-la. Então, aqui o pessoal, a Eliana colocando, né? Idosos em geral já não eram vistos e agora enclausurados ainda mais, né? Colocando que é um olhar diferenciado. Então, gente, muito, muito obrigada aí pela participação, por estarem conosco aqui no Facebook. E Thiago aí mandando um super abraço para os nossos parceiros, quem são? Mas que tal? Foca em mim, olha aqui o chapeuzinho. Forte abraço lá para o Sandro, da Funerárias Reunidas. Salzen Logística de Alimentos, um forte abraço lá, Humberto, toda a turma. Home Care Salute, as gurias lá, que a Samantha já comentou, né? Um forte abraço lá para a Janaína e para a Carol. Social Express, Off Store, né? Deixando a Michele elegantérrima. Pimenta Mimosa, também, né? Caprichando na Michele. Gráfica Store, forte abraço, Dudu. E Clay Modas. Não, ia mostrar assim a caneca aqui da gráfica, né? Do Dudu, muito obrigado. Um beijo, Dudu. Dudu, manda mais caneca aí pra nós aí que a gente tem que... Olha, tá terminando, hein, tchê? É verdade. Bom, então a gente vai ficando por aqui e no próximo bloco a gente chama a doutora André já no início do bloco para falar sobre a diferença de injúria racial e racismo. Então não sai daí que a gente já volta.
Mais Longe. Voltamos com Mais Longe para falar de envelhecimento da população negra. E para falar sobre isso, a gente tem aqui conosco Maria Cristina. E neste bloco, eu já chamo agora de imediato... Por que a gente tem que falar envelhecimento da população negra? A gente tem que ficar dando destaque, isso aí não é algo ruim assim? Não é algo ruim, é algo necessário. Necessário falar. Ai, que vontade de tirar meu sapato agora e tocar na cabeça do Thiago. Mas é sujo, né? Michele, Nós isso, estamos realmente a gente problematiza, porque é isso que a gente escuta. Porque, na verdade, eu recebi muitas mensagens ontem a respeito, por que a mídia fala o homem negro? O homem negro, não podem falar só o homem. Então, a gente acaba, daí, Samantha, a mídia quando vê, ou nós acabamos às vezes levantando esse destaque. É que eu acho que esse discurso é a mesma coisa que dizer que não tem racismo no Brasil. Não, né? O nosso vice-presidente. Não vamos falar do vice-presidente agora, né, tia? Não vamos falar de política. Mas, né, Maria, tem que falar. Não tem racismo no Brasil, né, Cristina? Quilombolas, tem que falar do homem indígena, que é completamente diferente, que a gente vai ainda fazer um programa, show de bola sobre a questão. Show de bola. Nós somos todos diferentes, isso é muito bom. Ser diferente é algo que faz com que a gente evolua. Todas as sociedades evoluem, porque se fosse todo mundo igual, nós estaríamos ainda no tempo das cavernas, né? E, portanto, a gente envelhece também de forma diferente. Brancos, negros, indígenas, Tem uma frase, as descendências. Tem uma frase, acho que do Boaventura Santos, que fala, né, que somos iguais quando a igualdade nos valoriza e somos diferentes quando Agora eu vou ter que procurar quando a diferença nos descaracteriza. Alguma coisa assim, depois eu vou catar isso aí e vou falar direitinho. Mas antes não. Agora eu queria chamar o endireite-se, porque a gente precisa entender a diferença entre injúria racial e racismo, que é um ponto bem importante aí da nossa legislação. Então chama aí a doutora André para nos ajudar sobre isso. Bom dia, tudo bem? Excelente assunto. A injúria racial e o racismo, eles têm traços comuns entre si, mas o nosso ordenamento jurídico diferencia esses dois crimes. O racismo é uma segregação racial a um grupo indeterminado, ou seja, a uma coletividade. Está disposto na Lei 7.716 de 1989. Já nós temos na Constituição, no seu artigo 5º, inciso 42, que o racismo é inafiançável e imprescritível. Agora, a injúria racial, ela é também uma ofensa por cor e etnia, só que porém a uma pessoa determinada. Aquela pessoa, ela é ofendida na sua honra, na sua subjetividade. E nós temos também que nesse momento a pessoa precisa oferecer uma representação contra o seu ofensor para que assim o Ministério Público possa ingressar com uma ação penal pública. No Código Penal, artigo 140, em parágrafo 3º, nós temos que ela é prescritível, prescreve em 8 anos, e que ela é afiançável, que difere do racismo. Ok? Foi um prazer ter estado novamente com vocês e até a próxima. Doutora Andréia, muito obrigada pelas considerações e por nos ajudar a entender a diferença de racismo e injúria racial. Muitas vezes o que acontece, e a maioria das vezes o que acontece, é a ofensa aí a um sujeito, a subjetividade, e sim a questão da injúria racial. E aí eu gostaria, na verdade, de retomar um aspecto... Doutora André é sempre nota 10, né? Ela é maravilhosa. Olha, 1 minuto e 30 ela conseguiu deixar tudo muito claro. E aí eu queria poder retomar um aspecto importante da nossa discussão aqui sobre longevidade e envelhecimento, que é a pressão psicológica e emocional dos trabalhos mais pesados e braçais que a população negra acaba muitas vezes sofrendo e que pode sim levar a uma velhice com menos vitalidade. Muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? E por isso também impacta na qualidade de vida dos nossos idosos. Na expectativa de vida, né? Por isso que a Cristina estava falando. Isso é bem interessante, mas eu só queria pegar um gancho da doutora que falou sobre racismo e
injúria racial, né? Ela falou de um modo bem tranquilo e deu para entender. Desculpa, mesmo quem não é do ramo, mas eu ainda faria um exemplo assim para ficar isso mais marcante. A injúria racial, por exemplo, é quando eu vou no campo de futebol e grito: macaco! Nego sujo, tu não sabe jogar! Isso é injúria racial. O racismo é quando eu impeço um grupo de ter acesso a várias oportunidades, acesso à saúde, à universidade, né? Acesso de ir em um espaço, em um local, né? Por vários fatores, desde do econômico, né? Do cultural. Eu impeço essa população de ascender, de estar em alguns espaços de poder, por exemplo. Quando tu vai no Ministério Público, no TJ, tu vai na universidade, tu vai num restaurante e tu não vê negros, isso é racismo. Eu estou impedindo, de alguma forma, que essa população ascenda. Nós não somos 54% da população. Qual seria o correto? É que, pelo menos, nós tivéssemos algo proporcional em todas essas organizações. Quantos vereadores nós temos, senadores, deputados federais e estaduais negros? Então, e é difícil de comprovar o racismo. E é por isso que, normalmente, porque ele é inafiançável, porque ele é imprescritível, e aí tu tem que ter uma série de comprovações. Então, a maioria passa como injúria racial. Até quando tu vai fazer um BO, muitas vezes a pessoa... o policial não tem muita noção disso. Da diferença. E ele acaba jogando como injúria. Então, tem que ter muito cuidado, a pessoa tem que ir acompanhada do seu advogado e, quando acontecem essas coisas, tem que ir na polícia. Cristina, por exemplo, uma empresa que não promove negros para cargos de chefia, isso não é uma política clara, mas é algo que, quando tu observa... É racismo. Isso é racismo. Isso não é é uma injúria racial, porque tu não está prejudicando um sujeito na sua subjetividade. Exato. Mas é um conjunto de sujeitos, é uma coletividade que não consegue ascender naquela empresa por conta das suas características. Perfeito, Michele, perfeito. Tirasse um exemplo, porque tu diz, mas não tem nenhum aqui, então o que leva isso a pensar? Não são... Aí nós tivemos o caso de um banco, né? Numa entrevista, numa rede nacional, em que a pessoa que é sócia fundadora, dona do banco, diz que iria passar a régua por baixo se ela colocasse negros. Exatamente. Mais ou menos isso. Eu não lembro bem literalmente, né? Mas foi um caso bem debatido nisso. Então, o que quer dizer? Não, eles não são suficientemente competentes para estarem lá no banco. Se eu colocá-lo, a qualidade vai diminuir, vai cair do banco. Essa é o recado que tu dá. Exatamente. E aí, isso é racismo, isso não é injúria racial. E aí, menos de 5% do quadro de lideranças das 500 maiores empresas do país é ocupado por negros. Exato. E aí, vamos dizer que não existe racismo nas empresas? É. E hoje nós temos programas, né? Nós mesmos da Odabá, nós vamos nas empresas, né? Nós vamos treinar as organizações, principalmente os recursos humanos, né? De como tu fazer uma triagem, como tu preparar as pessoas, né? Me fala mais sobre, não é movimento, do teu fazer da Odabá. Odabá. Pois é. Eu estava falando com a Michele antes do programa que eu sou uma virginiana com ascendente em Aquário e a Lua em Gêmeos. Então, eu faço e estou em vários lugares, fazendo várias coisas diferentes, e às vezes eu digo, vou ter que tirar o ano que vem, alguma dessas coisas eu vou ter que largar. Mas eu não consigo... Mas o pensamento também rodeia aqui, né, Michele? Eu vou te dizer, esse negócio de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí não conseguir abrir mão de alguma coisa.
E A aí, gente entende. tem uma coisa das mulheres com isso, mas também eu gosto de tudo o que eu faço. Então, escolher uma coisa para deixar é muito complicado para mim. então, uma né? delas, além de eu estar vice-presidente da Associação Rio Grandense de Terapeutas Florais, porque eu sou terapeuta floral também, né? Faço parte da Associação Negra de Cultura, produzo um sarau chamado Sopapo Poético Ponto Negro da Poesia, né? Já que os nossos escritores negros dificilmente é uma pauta que eu trago para vocês, já que nós tivemos o primeiro patrono negro da Feira do Livro, 66 edições, dessa vez foi o primeiro, né? O Jefferson Tenório, e eu faço parte dessa associação. Várias atividades. Uma delas é estar presidente da Odabá. A Odabá, ela surge de um projeto, eu acho que não sei se eu cheguei a falar para vocês, criado pelo Instituto Adolfo Bauer, de Curitiba, o SEBRAE e um grupo de afroempreendedores paulistas, o SEABRA, em que tiveram mais de 1.000 afroempreendedores em 11 estados brasileiros. Foi um ano de projeto monitorando, mentorando esses afroempreendedores. E é a partir daí que o SEBRAE teve a ideia, não, ele conseguiu saber quem eram os empreendedores no Brasil e se chegou à conclusão que os micro e pequenos empreendedores no Brasil são mais de 50% negros e negras. Eu também não sabia disso, eu acho que ninguém sabia. E nós levamos um susto. Como assim? Até o SEBRAE levou um susto. Mas são todos esses. Mais de 50% é negro, microempreendedor e pequeno empreendedor? Sim, somos. Mas, como sempre, não temos a mesma visibilidade. E aí, quando nós terminamos esse projeto, chamado Brasil Afroempreendedor, numa grande assembleia em São Paulo, cada estado saiu com a responsabilidade de fundar no seu estado uma rede de empreendedorismo, de afroempreendedorismo. Então, nós criamos aqui a Odabá, que hoje está com essa função de fomentar, de acelerar, de preparar empreendedores negros. Mas então fica aí a nossa pauta para trazer empreendedorismo para um próximo programa aí no verão mais longe. Exato. Deixa eu dar um abraço de novo para os nossos parceiros, que toda hora tem que mandar um abraço para os nossos parceiros. Certeza. Eu tenho uma dica de filme, gente, no final de semana. Anitta, só um minutinho que é os parceiros. Parceiros? Parceiros. Esse é o momento que eu gosto. Forte abraço, Marcos, lá do Solar Anitta, Clube 60, Senescentes e Samiras Equipamentos Médicos. Forte abraço. Muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana. Mas agora a Samantha vai falar também. Antes um pouquinho da Samantha, eu ouvi tu falar de um dos teus patrocinadores. Da Cris. Da Pimenta Mimosa, foi isso que tu falou? Sim, eu uso Olha ali, pimenta mimosa. Eu quero dizer que a Pimenta Mimosa também é associada da Odabá. A Pimenta Mimosa Sim, é porque também. é Mas isso aí é uma afroempreendedora. panelinha, hein? É uma panelinha entre vocês. Gente, hein? moda autoral afroempreendedora. Pra Lu Pimenta. Um beijo, Lu, Foca maravilhosa. ali na orelha, no ouvido. Aqui, ó. Olha ali, Pimenta, que bonito, eu fico ó. apimentada todo sábado. Na orelha, no ouvido. Eu vou até. Dica de filme: Infiltrados no Clã, que é do Spike Lee, que é considerado um dos cineastas mais engajados na militância contra o racismo, né? O filme retrata a história de um policial negro que consegue infiltrar na KKK e aborda o preconceito racial negro, né? Venceu o Grande Prêmio de Grand Prix. E é baseado em fatos reais. Perfeito. Tá aí, dica para o final de semana. Pessoal, façam seus protestos sem vandalismo, por favor. Tá? O vandalismo não leva a nada, acaba Violência prejudicando. gera violência. Exato. E bom, Então então vamos. eu termino com Nelson Mandela dizendo: ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar as pessoas precisamos aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então, gente,
que a gente possa então fazer aí um movimento de reflexão e também garantir melhores condições para que todos nós possamos envelhecer com qualidade e dignidade. E é com isso que a gente encerra o Mais Longe de hoje e sábado que vem tem mais. Mais Longe, oferecimento Solar Anita, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente.